Assista no 6º episódio deste encontro dos membros do Clube Dakar Overland no sul do Brasil. Deixaremos a rústica e selvagem Cambará do Sul. Percorreremos a Rota das Barragens. Saborearemos mais culinária campeira com churrasco na vala em um esplêndido paradouro à beira da represa. Visitaremos as badaladas cidades de Gramado e Canela. Vivenciaremos uma aventura a 360 metros do solo no Sky Glass. Conheceremos uma charmosa cidade de colonização holandesa. Chegaremos à famosa cidade de Bento Gonçalves, onde ficaremos hospedados no Vale dos Vinhedos. Confira! Se você gosta do nosso trabalho, ajude o Dakar Overland a crescer, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações. O dia amanheceu belo e gelado em Cambará do Sul. Fazia 5 graus e uma névoa cobria a pousada Corucacas. Com o frio, uma camada de gelo formou-se sobre o gramado e inclusive nossas viaturas. Tomamos um reforçado café da manhã. Hoje iremos nos despedir novamente do Fábio e da Kienli, que vieram do Paraná para nos acompanhar nas atrações de Cambará do Sul. E todo o grupo ainda ganhou um super presente. Muito obrigada pelo carinho! É lá da nossa terra, de União da Vitória para Santa Catarina, mas na realidade é um mimo para vocês e para todo o grupo, assim, agradecendo muito a recepção que vocês fizeram e todo o carinho. Então, espero que vocês curtam mais animados aí a viagem. Mas vocês vão encontrar a gente em Curitiba, né? Vamos! Com certeza. Já estamos ansiosos para reencontrá-los. Após 2 noites aqui, nos despedimos da pousada Corucacas. Carregamos as bagagens e partimos para mais um dia de aventuras. O objetivo do 9º dia da expedição será chegar às famosas cidades de Gramado e Canela, através de um caminho off-road chamado Rota das Barragens. Serão 122 quilômetros para percorrer no dia, totalizando 1.732 quilômetros desde São Paulo. A primeira parada do dia foi ainda em Cambará do Sul, famosa pela produção de mel de melato da Bracatinga, que conquistou o registro de indicação geográfica, na qualidade de uma denominação de origem. Qual é o seu nome? Irineu. Irineu, eu sou Juliana, prazer. E aí, mãe? Missão dada, missão cumprida. 9 horas da manhã, a gente tá comprando mel aqui, Cambará do Sul. Ó, Bracatinga. Compras feitas, nos despedimos do Fábio da Kienli. Vamos seguir viagem. E assim deixamos Cambará do Sul. Esperamos retornar em breve. A rodovia que nos levaria até São Francisco de Paula estava em condições muito ruins, com bastantes buracos grandes e diversos carros com pneus estourados. Cuidado que tem bastante buraco na pista, tá? Estrada bem ruinzinha essa RS 020. Cheia de buraco. Pegamos o carro com o pneu furado, não tem acostamento para trocar o pneu, o cara tava trocando no meio da pista, um perigo. E muito movimento. Em vez de seguirmos por rodovias até Gramado e Canela, preferimos deixar o asfalto e percorrer a Rota das Barragens. Após um agradável deslocamento pela zona rural do Rio Grande do Sul, chegamos ao paradouro Rota das Barragens, onde o almoço do grupo estava reservado. A localização deste complexo é magnífica, com vista panorâmica para a represa. Oferece hospedagem em casa de fazenda e passeios guiados a cavalo.
Chegamos ao Paradouro Rota das Barragens. Quem tá aqui do meu lado é o Jorge, o proprietário aqui do restaurante, né? Sejam bem-vindos aí. Aqui, na verdade, é uma empresa familiar, cultua a nossa tradição gaúcha. Hoje nós vamos comer um churrasco na vala. O buffet nos aguardava com uma deliciosa comida campeira. E o destaque era o tradicional churrasco na vala. Satisfeitos, seguimos viagem. Em poucos minutos, chegamos à barragem do Blangue, a primeira desta rota. Infelizmente, com o nível de água baixo, a ponte invertida estava totalmente seca. Isso aqui, pessoal, é tipo uma ponte invertida. A gente estaria passando pela água. Aproveitamos esta parada e os pilotos resolveram fazer uma divertida troca de viaturas. Bom, voltamos a brincar de troca-troca de carro. Eu tô aqui no carro do Samano. Elisa, cadê a Elisa? Esse carro é pra você, hein, ó. Troca de motorista no comboio. Um pouco mais à frente, chegamos a mais uma barragem, a do Salto. Foi um deslocamento muito agradável até nosso destino do dia, o Grande Hotel Canela. Ficamos encantados com a extensão e a beleza da propriedade. Havia estacionamento privativo e amplo para comportar todo o comboio. Enquanto os adultos realizavam check-in, as crianças foram alimentar os gansos no lago do hotel. Vamos lá, chegamos em Canela. Este aqui é o nosso hotel de hoje, Grande Hotel Canela. É um quarto bastante amplo. Vamos lá, tem uma boa vista, varanda, né? Uma varanda. A propriedade aqui é ampla, estacionamento bom, é um lugar gostoso para caminhar. Encontramos um quarto perfeito, muito espaçoso, finamente decorado e aquecido. O banheiro também muito amplo e com aquecimento no piso. Bagagens descarregadas, saímos para passear em Gramado. No estacionamento, fomos abordados por esse simpático fanático por carros. Você gosta de carro, João Marcelo? Já entrou num desse? Não, Primeira vez? é um sonho. Ah, é? Nossa senhora. Gramado dispensa apresentações. Já visitamos a cidade diversas vezes e sua posição de destaque entre os destinos de turismo brasileiros mais desejados perdura notoriamente. Charmosos restaurantes, cafés e inúmeras e variadas lojas compõem o atrativo turístico de Gramado. Casas no estilo alpino contrastam com inúmeros parques e museus temáticos. Há novidades a cada temporada. Estamos em Gramado e no momento estamos aqui fazendo comprinhas, claro, né? Depois de tantos dias fazendo off-road. A turminha aí, ó. As ruas estavam agitadas. Estranhamos um pouco após tanto tempo isolados no interior da natureza.
Os homens estão aqui. E as mulheres. Nosso jantar seria certamente um delicioso fondue. Escolhemos um dos mais tradicionais e conceituados restaurantes da cidade, o Maison de la Fondue. A sequência de fondue era farta e caprichada, iniciando pelo queijo, segue-se para a carne e finalizado com chocolate. E pedimos também um fondue de peixe. Acabou o jantar aqui no restaurante Maison de la Fondue, fomos muito bem atendidos aqui pela equipe. Ó, o Fabrício aqui foi nosso atendente aqui da mesa. Todo mundo comeu muito bem. Restaurante super top, recomendadíssimo. Fim do jantar, deixamos o centro de Gramado, que já estava com as ruas mais tranquilas. Em comboio, seguimos em direção ao Grande Hotel Canela. À noite, o hotel era ainda mais charmoso. Foi reconfortante demais estarmos hospedados aqui, neste tempo gélido, após mais um dia intenso no sul do Brasil. Foi uma noite perfeita em nossos quartos aconchegantes e aquecidos. Lá fora fazia frio e havia uma leve névoa, mas o dia prometia ser de sol. Estávamos animados para descobrir o que seria servido no café da manhã. Chegamos a um elegante salão. Bom dia, mais um dia começou. Estamos aqui no nosso hotel, Grande Hotel Canela, para tomar este magnífico café da manhã. Tá linda essa mesa, né? No centro estava disposta uma mesa enorme e farta, composta de pães variados, tortas, bolos e tudo o que mais gostamos para um perfeito desjejum. O objetivo do 10º dia será deixar Canela, passar pela cidade de Nova Petrópolis e chegar em Bento Gonçalves. Serão 160 quilômetros para percorrer no dia, totalizando 1.892 quilômetros desde São Paulo. Viaturas carregadas, vamos partir para mais um dia de expedição. Nos despedimos do Grande Hotel Canela. Adoramos e recomendamos. A primeira atração do dia será o Sky Glass Canela. Inaugurada em dezembro de 2020. Sua infraestrutura lembra a organização de um parque temático americano. Yes! 4 completos para as crianças. Oh yeah! Que estão com medo. Nossa! Vai, Elisa, quem que não quis ficar? O Sky Glass consiste em uma plataforma de vidro que avança 35 metros sobre o Vale da Ferradura. É a primeira construção do gênero na América Latina e uma das mais extensas do mundo. Tem 7 metros a mais que a Skywalk do Grand Canyon. Um passeio opcional, mas imperdível, é o Abusado, um monotrilho com cadeiras suspensas a 360 metros acima do rio Caí. Nos dividimos em 2 grupos e cada um deu 2 voltas completas. A sensação era de estarmos flutuando. Fazia um silêncio envolvente e curtimos esta radiante paisagem de uma maneira singular. Alô! O Jun já morreu. Bocejando, né, Jun? O Miro já tá segurando, já. É, isso, tá vendo você segurando aí, ó. Seguimos para a plataforma de vidro, onde o grupo se reuniu para mais um registro memorável. Há também no local lanchonetes e lojas de souvenir. As câmeras e celulares não eram permitidos no Abusado e na plataforma, mas é possível adquirir as fotos digitais nos totens de autoatendimento. O Samano dá uma bocejada que estava muito parado. Estávamos famintos, vamos seguir para o restaurante. Trocamos novamente de carro para a Cissa testar o desempenho da nova Defender. Oi, Ju, que carro é esse? Estamos na Bruta da Cissa.
Nosso almoço estava reservado no restaurante Serra Mana, aberto neste dia exclusivamente para receber o Dakar Overland. Uma mesa grande foi montada em seu belo jardim, às sombras de árvores centenárias. Aqui tivemos um encontro emocionante com uma das primeiras seguidoras do Dakar Overland, a Ângela, e seu marido Gilberto vieram de Porto Alegre para nos encontrar. A gente passou a viagem inteira sendo interceptados pelos seguidores do canal, amigos, né? E hoje a gente voltou a encontrar o Túlio e a Maju e duas pessoas vieram de Porto Alegre, né? É uma alegria enorme estar com vocês, conhecer principalmente, pessoalmente, todos vocês, né? A Juliana, né, que estava sempre falando comigo, o Márcio também. Beijo enorme, adorei vocês. Coincidentemente, era também aniversário da Ângela e cantamos Parabéns Gaúcho em sua homenagem. Alegria na lavoura da cidade. Infelizmente era hora de seguirmos viagem. E aqui o grupo também se despediu da Cissa e do Rodrigo. Tínhamos ainda 125 quilômetros para percorrer até nosso destino do dia. Nós somos fãs da edição da Patagônia. Ah, que legal! E o Dudu? Dudu Ficou ali pela trás. Paramos em Gramado para abastecer. É uma peninha, mas estamos agora deixando Gramado em direção a Nova Petrópolis, né? Nossa, que lugar bonitinho! No caminho, passamos por Nova Petrópolis, uma charmosa cidade de colonização holandesa. Paramos para conhecer a cidade Zaandam, um complexo gastronômico onde provamos caprichadas sobremesas holandesas. Ei, Jun, onde a gente está? Acabamos de chegar em Nova Petrópolis, um lugar chamado Zaandam. Acho que é Zaandam que fala, né? Olha só! Nossa! Havia também um empório com produtos regionais. Quer? Tem um desafio aqui chamado Big Waffle. O desafio é, se você conseguir comer o Big Waffle sozinho, você vai ganhar um presente especial da cidade Zaandam e entrará para o nosso livro de recordes. O desafiado dessa vez será o Tony. Pode mandar. Europeus Uni Koninger, verdade? Nossa! Koninkrijk der Nederland. Aí, ó. Não acertou. Vamos seguir viagem. A descida da serra nos surpreendeu com esplêndidas paisagens e mais um belo pôr do sol. Bonita, não conhecia essa estrada. Já havia escurecido quando chegamos ao nosso destino do dia, Bento Gonçalves. Ficaremos hospedados por 2 noites no Hotel Vila Miquelon, localizado no Vale dos Vinhedos. Casal. Por favor. Fomos muito bem recepcionados pela equipe. Perfeito. Tá bem? Obrigado. Obrigado. Nós estamos hospedados na Ala Chardonnay. Vamos conhecer nosso quarto 207. Os quartos eram clássicos, muito amplos e bem aquecidos. Todos acomodados, vamos sair e já explorar uma das grandes atrações de Bento Gonçalves,
a culinária italiana. Chegamos à cidade de Bento Gonçalves e nosso primeiro jantar vai ser aqui neste belíssimo restaurante Agrato. Vamos entrar e conhecer. Havia muitas opções de restaurantes. Para o jantar de hoje, escolhemos o Agrato Restaurante e Bar. Fomos gentilmente recebidos pelo casal de proprietários, que ainda reservaram uma mesa grande para o grupo em frente à lareira. O ambiente é muito agradável e moderno, e os funcionários muito atenciosos. Aqui, saboreamos uma farta e excelente sequência de massas, risotos e carnes. Os proprietários ainda presentearam o grupo com uma garrafa de vinho premiado. Foi um encerramento perfeito de mais um dia extraordinário no sul do Brasil. Acompanhe no próximo episódio. Vamos explorar as belezas naturais da região de Bento Gonçalves. Faremos um trajeto off-road pelo Vale do Rio das Antas. Continuaremos nosso tour gastronômico. Visitaremos conceituadas vinícolas no Vale dos Vinhedos e faremos também uma degustação de vinhos. Percorreremos o charmosíssimo roteiro Caminhos de Pedra, patrimônio histórico que preservou ao longo do tempo a cultura, gastronomia e arquitetura da imigração italiana. Passaremos por Farroupilha e visitaremos a Blau Beer, um surpreendente complexo com cervejaria e restaurante alemão, aberto no dia exclusivamente para o Dakar Overland. E continuaremos viagem com destino à cidade de Caxias do Sul. Confira! Se você curtiu este vídeo e quer que continuemos produzindo mais conteúdo, apoie o Dakar Overland inscrevendo-se no canal. Ative as notificações e compartilhe nosso conteúdo. Considere também tornar-se membro do Clube de Canais. Será uma grande satisfação estreitar a conexão com mais entusiastas do Overland. Muito obrigada por nos acompanhar nesta expedição e até a próxima!